Então, vocês vão tentar enxergar a empresa de vocês, o negócio de vocês, para 2 anos, pelo menos. O que vocês querem, tá? Eu falei da importância da gente correr atrás dos sonhos e não do dinheiro. Quando a gente corre atrás do dinheiro, a gente perde o foco, a gente fica correndo atrás só tentando sobreviver para pagar boleto, mas a gente perde a conexão com aquilo que realmente nos move, com aquilo que importa pra gente. Então, a gente tem que ter o nosso sonho estampado. Quando eu falei lá atrás, eu falei muito mais voltado para o pessoal, tá? Mas, pensando que vocês são os empresários, os donos da empresa, o que vocês desejam do pessoal vai aparecer na empresa também, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Pensem lá atrás no sonho que vocês tiveram, no desejo que vocês tiveram nítido, pense o que motivou vocês a abrirem a empresa lá atrás, e agora a gente vai pegar isso e olhar de forma macro, pensando, ok, o que esse meu sonho significa na empresa? Então, eu vou dar um exemplo, assim. Eu faço algumas... nos meus atendimentos, né, eu tenho uma dinâmica que é bem legal, que eu faço a pessoa enxergar o futuro dela. E aí, nessas questões de enxergar, eu tive um cliente que ele enxergou a indústria dele com uma árvore no meio e com uma escola onde os funcionários iam, levavam as crianças e tudo mais. E foi lindo, assim, né, o que ele enxergou lá. E aí ele conseguia enxergar até as datas, tudo. E a gente trouxe isso pro planejamento estratégico, tá? Então, pensando no planejamento estratégico. Isso vai acontecer quando? Daqui a 5 anos, beleza. Então, daqui a 5 anos a gente tem que ter isso, isso e isso. Para chegar nisso, o que a gente vai precisar fazer? E aí tu vai montando, pode ser até de trás para frente, assim. Então, em 5 anos eu preciso disso, em 4 eu preciso disso, em 3 eu preciso disso, em 2 eu preciso, aí vai voltando até chegar no básico, tá? Então, a gente precisa pensar o que a gente sonhou lá atrás, traduzir isso para a empresa. Traduzindo isso para a empresa, e aí lembrando, né, esse sonho de preferência que não ultrapasse 5 anos, porque senão ele fica muito longo, tá? E o mundo é muito rápido. Aí a gente precisa agora começar a desmembrar esse sonho num plano, como se fosse um desenho tático mesmo do futebol, num plano muito mais específico. As grandes empresas, por exemplo, elas montam um documento, eu não sei mais se ainda é assim, mas deve ser assim com certeza, talvez não tão grande, e talvez PDF, na minha época era documento, papel mesmo, né? Mas era um documento grosso, grande, sono batendo, onde a gente definia qual era o grande objetivo para os 10 anos, na verdade a gente definia o grande objetivo para 2, para 5 e para 10 anos, nesse mesmo documento. E aí a gente conseguia desmembrar esse grande objetivo em metas. Lembra lá que eu dei um exemplo, eu quero atingir 50 mil por mês. 50 mil por mês é uma meta dentro de algum objetivo maior. Por que eu preciso atingir 50 mil? Esse número 50 mil eu tirei baseado no quê? Ju, eu tirei porque é um número bonito que eu gosto. Tá, ok, pode até ser um número bonito que tu goste, mas ele tem que fazer parte de algo. Se o teu objetivo é faturar, sei lá, 1 milhão por ano, ou o teu objetivo é ter lucro de 10% ao ano que te sobra tanto, aí tu vai calcular quanto que vai dar 10%, eu preciso vender de fato 50 mil. Entende? Os 50 mil não se chega por nada, a gente calcula o contrário. Então a gente pega o objetivo grande e aí vai desmembrando em metas que a gente possa executar, metas possíveis, não metas aleatórias, loucas, tipo... sei lá, a gente precisa faturar, sei lá, uma empresa que vende 12 mil, agora eu preciso faturar 60. Calma, né? Nem tanto ao céu, nem tanta terra. Então, a gente começa a definir metas plausíveis para atingir aqueles objetivos. Essas metas não é só meta tipo passo a passo, mas a gente precisa botar a meta, a gente precisa botar quem vai ser o responsável, a gente precisa pôr a data que vai começar, a data que vai terminar, o prazo, né, para finalizar. É bem importante também ter o orçamento, quanto que vai custar. Então, só de falar nisso, aposto que vocês já estão pensando, que chato isso, né? É um saco isso. E aí eu vou pegar uma fala do meu marido e assim, empresário, empreendedor raiz odeia planejamento estratégico. Por isso que eu acho que tantas pequenas empresas não fazem. Porque, na verdade, e o meu marido falou isso várias vezes, é muito chato fazer isso, e não é só o chato. Tu tem uma ideia linda, aí tu vai botar no planejamento estratégico,
perde toda a emoção, perde a graça, ficou chato esse negócio, eu já nem quero mais fazer, ele dizia pra mim, eu já nem quero mais executar isso, porque tava tão bonito na minha cabeça, agora tu desenhou, já ficou chato. Por quê? Porque justamente o planejamento estratégico é para criar um plano, é para tirar a emoção, é para tirar a impulsividade, é para tirar a ideia bonita e transformar num plano. E pode ser que a ideia bonita transformada num plano não seja realmente tão bonita, talvez deva ser abortado no meio do caminho. É uma missão que não tem que ir para frente, certo? O plano vai fazer isso também, né? Já decidir se isso vale a pena ou não vale a pena. Mas, sim, de forma geral, eu gosto, né? Mas tudo bem, porque eu sou gestora, eu gosto de trabalhar, né, na parte de gestão. Mas eu gosto do plano, eu acho que ele dá vida às ideias, né? E não só tira a emoção, mas sim, ele tira a emoção. E a ideia é realmente, né? O propósito dele é tirar a emoção. E eu vou mostrar para vocês, no fim dessa live, um exemplo real de um cliente meu, que justamente eles fizeram tudo sem planejamento estratégico e tudo com muita emoção, mas deu muita cagada. E eu vou falar isso para vocês já, segurem. Vou falar desse meu cliente, né? Essa empresa que eu atendi, ela queria muito ter um planejamento estratégico. É uma pequena empresa também, né, que queria muito ter, mas era algo que eles não conseguiam fazer porque eles não tiravam tempo para planejar. Quando eu falo tirar tempo para planejar, não é assim, sentar, vamos planejar, vamos imaginar. Não, não é imaginar. É um documento chato, realmente, de ser preenchido, botar cada detalhe. Tem a parte legal do sonhar, mas depois tem a parte que a gente precisa montar um esquema tático. É tipo, que nem eu tava contando do jogo War, tem que parar e pensar. Tem que pensar nas jogadas, que nem xadrez, tem que pensar em todas as jogadas, o que vai fazer, se isso aqui for aqui, o que vai ali. Casar tudo, tá, mas se eu fizer isso não vai dar certo lá. Então, esse é todo o desenho do esquema tático do planejamento estratégico, tá? Para fazer isso demanda tempo, eu diria que vão algumas reuniões com algumas horas, tá? Ah, mas eu não tenho ninguém para fazer. Tudo bem, pode fazer sozinha, tá? Não tem problema. Mas é legal construir com as pessoas que vão estar envolvidas. Então, quando eu trabalhava no hospital, que eu falei para vocês, era uma empresa grande, eu fazia parte do RH, né? Então, eu era uma das pessoas que estavam montando, dos comitês que montava, dentro com a visão estratégica do RH. Então, eu tinha uma pessoa, tipo, de cada setor. E é legal porque cada pessoa vai trazendo a sua vivência, vai trazendo a sua experiência e pensando em como que eu vou somar no plano geral da empresa, certo? Então tá, tem que pensar e tem que fazer, é chato? Dá um pouquinho de trabalho. E essa empresa, então, que eu atendia não fez. Acabou que não fez, porque não tirou tempo para isso. Tá, tranquilo, tá aí. Como eu falei, dá para jogar o jogo sem ter um planejamento estratégico. Meu marido fala, o plano tá todo na minha cabeça. Hoje eu ainda falei para ele, eu sou uma pessoa visual. Eu tenho 83 planilhas, eu fugi do foco completamente, eu sou uma pessoa ansiosa também, mas olha só. Toda semana, eu faço toda segunda-feira, eu faço toda uma listinha de tudo que eu tenho para pagar por dia, todas as contas, né? Porque aí eu consigo calcular quanto que dá por dia de todas as contas e quanto que eu tenho na conta, o que dá para pagar, o que não dá para pagar, o que eu vou pagar agora, o que eu adianto, o que não adianta. É um plano, é um planejamento estratégico financeiro, não de longo prazo, de bem curto prazo, porque eu faço só para uma semana. Mas quando eu fui fazer ele hoje, eu estava ocupado fazendo várias coisas, falei, meu marido, me ajuda aqui, senta aqui comigo, monta comigo, planeja e sai, eu odeio essas coisas. Se eu sei que tu odeia, mas eu preciso fazer minha live, eu tenho que pagar as contas, eu ainda tenho um monte de coisa para fazer, tu pode sentar comigo e me ajudar? Aí ele sentou comigo, com ódio no coração, mas ele sentou comigo. Falei, bota aí. Ele, você não precisa pôr, eu faço de cabeça. Esse é um dos principais problemas das pequenas empresas. Por ser pequena, os donos, eles têm noção de que não, eu vou dar conta de cabeça. Não tem como eu enxergar todas as contas nos mínimos detalhes. Isso eu tô falando só do meu financeiro, tá? Mas o planejamento estratégico é muito maior. Mas assim, não tem como eu saber todas as contas que eu tenho para pagar todos os dias, né? Hoje, todas as contas de hoje, todas as contas de amanhã, todas as contas de quarta, pensar para olhar o saldo na conta e ver o que eu consigo pagar, o que eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro para pagar todas as contas, né? Então eu vou montando e conforme vai entrando dinheiro eu vou pagando mais conta. Então ele falou assim, não, deixa que eu faço de cabeça. Não tem como fazer. Esses meus clientes fizeram de cabeça. Eles não conseguiram sentar. Quando eu digo não conseguiram, é de uma forma sutil para dizer que eles não quiseram sentar. Eles até tinham interesse, mas eles não tiraram tempo para isso, então
não foi feito, e eu entendo que se não foi feito é porque não quiseram, tá? Porque eu estava ali tentando ajudá-los a fazer isso. Acabava que a gente sentava para discutir sobre outras coisas e não se fazia o planejamento estratégico.